Olá, a conversa de hoje será com o sanitarista Geraldo Menezes, diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, a Agevisa, que este ano completou 22 anos de fundação. Satisfação, Geraldo, tê-lo aqui e, a partir de agora, nós falarmos um pouco sobre o funcionamento e as relevantes ações da agência. É um prazer, Cândido, estar com você, falando um pouquinho do que é essa grande agência, porque, na verdade, estamos num grande trabalho de 22 anos. Esses 22 anos têm um histórico muito grande de atuação da Agevisa e, desde 2019, no período do governador João Azevedo, que eu estou aqui na Agevisa, nossas ações aqui têm se multiplicado muito mais, né? Trazendo grandes resultados para o estado da Paraíba, a exemplo de que um alvará sanitário passava-se 90 dias para sair. Hoje, esse alvará, nós temos aqui a facilidade de disponibilizar esse alvará para o regulado, como nós chamamos, em 72 horas. Puxa. Né? Então, isso é um ganho muito grande para o empresariado da Paraíba, para aqueles que chegam à Paraíba e querem abrir o seu comércio, que esta é uma preocupação do nosso governador, Claro. né? Que chegue mais e mais empresas. E essas pessoas, quando chegam aqui, se sentem bem, porque sabem que logo vão estar com o seu documento que o legaliza a sua atividade. E a pandemia da Covid-19, ela também impôs um grande desafio à sua gestão, né? Desde a pandemia foi um desafio gigantesco, Claro. né? Porque eu posso lembrar que quando o governador nos chamou e disse, olha, temos que tomar de conta da Paraíba. Não podemos deixar o crescimento exorbitante de tantos casos de Covid. Mas a gente sabia que era uma coisa que fugia entre os dedos. Mas mesmo assim, nós fizemos barreira sanitária do estado da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. E todo esse trabalho fomos nós que estivemos lá nas fronteiras, verificando quem entrava com a temperatura alta, quem estava com sintomas de Covid. E nós trouxemos até a situação de tomar conta de aeroportos. Né? A chegada desses passageiros, Sim. porque talvez poucas pessoas saibam, mas naquele período, o tanto de pessoas que veio do sul e do sudeste voltando para a Paraíba Sim. é gigantesco. Vinham com mudanças dentro do avião, Claro. correndo do sul e do sudeste, onde estava muito mais grave. E nós estávamos nos aeroportos recebendo essas pessoas e tentando identificar se alguma chegava com algum indicativo da presença de Covid. Geraldo, a Agevisa está às voltas aí, com dois fatos recentíssimos. Na próxima terça-feira, dia 30, expira o prazo aí para a possibilidade, a permissão de comercialização do álcool 70, não é isso? E dias atrás também nós tivemos aí a proibição da comercialização, armazenamento e transporte do cigarro eletrônico. Nesta quinta-feira, 25 de abril, você acabou de chegar, agora da sede das promotorias. Isso. O que é que você definiu nesse sentido e que orientações, que alertas e recomendações você faz? São duas situações bastante relevantes. A questão do álcool Sim. e a questão dos cigarros eletrônicos, ou conhecidamente popularmente como VAPs. Né? Todos esses dois já eram proibidos. Sim. Já eram proibidos. Na época da pandemia, a Anvisa abriu uma exceção para que as destilarias pudessem produzir o álcool A70 Sim. e vender no comércio, abrir para o comércio varejista esse tipo de produto, porque o álcool é um saneante. Sim. O álcool é um saneante. Por que foi aberto essa questão do álcool? Mas que o mais se usado deveria ser usado na pandemia o álcool em gel, porque o álcool 70, a evaporação dele é muito rápida.
Vai. E o álcool em gel, ele demora muito mais ligado ao gel, ligado às mãos, Pegajoso. pegajoso. Por que esse pegajoso? Para que ele possa demorar mais, porque a minúscula partícula do Covid é uma célula de gordura. Sim. E ele, movido por esse gel junto ao álcool, ele se desmancha com facilidade, enquanto que o álcool a 70 não. Sim. Então, e aí a Anvisa, por haver e ter um entendimento de que esse álcool a 70 já cumpriu o seu prazo. Hoje existe Covid, sim, mas numa situação muito mais baixa, muito menos agravante, e ele decidiu retirar. Por quê? Porque o risco do álcool a 70 ele é muito inflamável. Nós tivemos a semana passada uma senhora aqui que veio a óbito por queimadura de 3º grau com álcool a 70. E são baseados nesses fatos, nessas evidências, que a Anvisa voltou à proibição. Muito bem. E quanto a essa audiência, essa reunião hoje? O Ministério Público sempre é parceiro nosso. Sim, Né? vigilante. Nós temos pessoas conceituadas dentro do MP, Sim. né? Que são parceiros nossos, que nos convidam para várias ações. Então foi mostrado para eles como que estava a situação da questão do álcool, que até o dia 30 se encerra o comércio varejista. É a próxima terça-feira. Próxima terça-feira. E também tratamos de assunto dos cigarros eletrônicos, né? Os cigarros eletrônicos, como eu disse anteriormente, já era proibido. Claro. Por quê? Porque é uma coisa que entra no país ilegalmente. Certo? O governo não se beneficia de imposto algum. Em resumo, é um contrabando. Sim. Nessa união de esforços conjuntos em torno de um mesmo objetivo, terá contingente suficiente para fiscalizar o cumprimento dessas proibições, bem como aplicar as penalidades previstas? Nós temos que entender uma situação. Nós fazemos parte de um sistema, Sim. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Da forma que a Anvisa passa para nós a responsabilidade, nós também repassamos aos municípios. E as vigilâncias municipais também são esses os parceiros Sim. que estão na rua no dia a dia, muito mais com frequência. E nós, por sermos uma agência reguladora, nós também estamos acompanhando e regulando toda essa legislação. A Anvisa sede em João Pessoa, mas tem gerências pelo interior. Temos gerência, temos Guarabira, Sim. Campina Grande, Patos e Souza. Essas são as nossas gerências. Temos todo o apoio, todo e qualquer empresário regulado que deseja um apoio ou uma consulta, nós temos as agências da Agevisa em Patos, Souza, Campina Grande e Guarabira, e nossa sede aqui é em João Pessoa. Geraldo, o trabalho da Agevisa ele é mais notório, é mais visível, junto a setores como de restaurante, bares, supermercados, mas ele também se dá junto a unidades prisionais, clínicas de reabilitação de dependentes químicos e também abrigos de idosos. Qual é o saldo que você poderia falar dessas ações nessas 3 instituições últimas que eu me referi? Nós estamos agora formatando uma resolução onde nós vamos poder dizer se aquela clínica é de reabilitação ou é uma clínica de atendimento à saúde. Então, com essa normativa, vai haver essa diferenciação, porque muitas pessoas se internam, ficam lá e se eu tenho uma clínica de reabilitação, é um fato, eu não posso aplicar uma injeção, eu não posso ter um atendimento médico, mas um atendimento assistencial. E se a clínica, se essa unidade pratica curativos, atendimento médicos, pequenas cirurgias, deixa de ser uma clínica de reabilitação. Algumas internações chegam a ser compulsórias, na base do desespero de familiares com um dependente químico, com um portador
da doença do alcoolismo mesmo, e internam ali a força, né? E essas ditas clínicas, muitas são de fachada e não dispõem sequer daquele corpo de profissionais que alardeiam ter. Como é que funciona nesses casos quando há uma ação da Agevisa e são flagradas ali condições desumanas sanitárias? Como eu disse anteriormente, o Ministério Público é nosso apoio. Sim. Então, existe um grupo de trabalho, né, chamado de IUPs, que é onde a gente faz visitar as IUPs, instituições de longa permanência para idosos. Sim. E também essas comunidades terapêuticas. Só aqui em João Pessoa ou na Grande João Pessoa? Não, todo o estado da Paraíba. Né? Todo o estado da Paraíba vai ter esse grupo. Nos reunimos com a promotora que coordena a parte de saúde, né? E nós fazemos esse trabalho. Então, quando a gente chega e identifica situações de risco, né, já chegou o caso de nós interditarmos uma unidade dessa de reabilitação. Sim. Né, e que aqueles idosos, aquelas pessoas, só saímos de lá quando todos foram transferidos para outras instituições. Qual foi a dita instituição e onde foi? Olha, Cândido, é delicado eu lhe responder. Mas não é de utilidade pública, não. Mas eu gostaria de me resguardar, sim, até por ética profissional. Claro. Né? Me perdoe de não trazer, mas a gente chega a esse ponto. E nós, a equipe de trabalho, só sai de lá depois que todos foram transferidos para outro local. Você tem conhecimento de uma dessas clínicas no município de Conde? Sabemos que o Conde reserva um local por ser sítios, por ser mais distante da cidade, reserva várias clínicas de reabilitação, várias IUPs também, instituições de longa permanência para idosos, e nós sempre estamos fazendo esse trabalho lá, junto com essa equipe de trabalho. Essas clínicas lá estão regulares? Estão irregulares. E as que nós visitamos ao mês passado, as necessidades de ajuste que teria que ser feito, eles foram notificados e estão cumprindo essas notificações. Quais ajustes, por exemplo? A parte iluminação. Sim. Iluminação ruim leva aqueles pacientes, aqueles moradores, usuários dessas clínicas, a levar uma queda, a sofrer um acidente, né? Batentes, escadas. Acessibilidade. Né? A parte de acessibilidade dentro dos sanitários, que a gente, muitas vezes eles alugam um imóvel para depois ir ajustando. Claro. Eles devem ajustar antes de entrarem com todos os pacientes, né? Ou a prefeitura fiscalizar antes de permitir esse funcionamento. Mas, né? Mas esse é o grande problema. As pessoas começam a explorar e depois querem se legalizar. Mas é o problema da falta de fiscalização das prefeituras também. Não é? Também, sim. Meu caro Geraldo, sobre essa questão de irregularidade, recentemente o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, o Bruno Leandro, você bem conhece, ele citou casos de fechamentos de clínicas ilegais de biomedicina estética em Patos e Cajazeiras. Eu acredito que essas ações, claro, foram acompanhadas pela Agevisa. Essas clínicas, elas permanecem fechadas? Outras foram fechadas além dessas duas cidades? Por exemplo, aqui em João Pessoa? Olha, dentro do território de João Pessoa, pela pactuação que pertence à vigilância do município de João Pessoa, hoje, eu não posso te afirmar. Sim. Mas fora do território de João Pessoa e Campina Grande, que eles têm vida próprias, dentro da pactuação do SUS, por exemplo, Cajazeiras. Cajazeiras nós tivemos que fechar a clínica de estética, onde uma profissional biomédica estava... Mas sem a qualificação específica. Em resumo, ela estava biomédica utilizando de um ato médico, por exemplo, como alongamento peniano, né, clareamento vaginal, e dando cursos como se fosse uma profissional... Ainda ministrando cursos? Ministrando cursos e tudo mais. E nós tivemos que chegar lá e fechar.
e tivemos que convidar o Conselho Regional de Biomedicina, que é localizado em Recife, Pernambuco. Mas que tem uma representação aqui. Tem uma pequena representação, eles se fizeram presentes e nós interditamos essa clínica. Continua interditada? Continua interditada, sim. Ela fechou, acabou. Por quê? Porque ela estava praticando um ato que é do médico. Essa foi a de Cajazeiras. A de Cajazeiras. E a de Patos? A de Patos era uma clínica de estética. Sim, ilegal. Ilegal. Também continua fazendo a prática de atos médicos, né? Quais? Aplicação de Botox, né? Que tem sido banalizado. A aplicação de Botox não era uma profissional da área de saúde, porque a aplicação de Botox pode ser por um profissional da área de saúde. Não era da área de saúde? Não era da área de saúde. Qual área que ela pertencia? Ela pertencia, era uma assistente social. Uma assistente social. Uma assistente social aplicando Botox, né? E aproveitando o complemento da sua pergunta, Cândido. Acrescente odontólogos que andam extrapolando aí as suas habilitações. A questão uma harmonização facial. Exato. Um grande problema é a questão de harmonização facial. Primeiro, o odontólogo ele não pode utilizar a cadeira do dentista e praticar ali naquela cadeira a harmonização facial. Sim. Ele tem que ter uma sala específica, com a maca preparada, com os equipamentos. Imagine se numa harmonização facial dessa acontece um evento adverso com aquele paciente. Como que ele vai socorrer? Qual a ação que ele vai praticar? Imaginamos se nem um balão de como costuma se dizer, nem um balão de oxigênio ele tem. Né? O risco de óbito potencializado. Exatamente. E o complemento que eu queria fazer é justamente sobre os presídios. Sim. Presídios é algo que nós temos feito um trabalho em todos os presídios que produzem alimentos. Então, aqueles presidiários que estão na ressocialização, eles passaram por um treinamento de manipulação de alimentos. Hoje eles sabem o tempo certo de retirar aquele alimento do freezer, da refrigeração, o quanto tempo ele vai ficar fora da refrigeração para ser preparado. Então, o índice de diarreia cai, o controle do alimento é muito maior e eles saem certificados de que passaram pelo curso de manipulação de alimentos promovido pela Gevisa, motivado pelo governador João Azevedo, motivado pelo governo do estado. Muito trazer a necessidade que esses ressocializandos saia e possa dizer assim, eu posso trabalhar em uma cozinha, porque eu tenho um mínimo de ideia de qual momento até de descongelar um alimento. Inclusive com uniforme diferenciado, né, dos demais. Exatamente. Todo aqueles paramentos que são necessários à higiene no trato desses... Exato. Então, o sistema penitenciário tem sido parceiro. Claro. Parceiro conosco. Meu caro Geraldo, a conversa, quando é boa assim, o tempo passa rápido. Eu agradeço a sua deferência em ter atendido ao convite. Agradeço por extensão ao colega jornalista experiente, contemporâneo, íntegro, competente, João Evangelista. E a última pergunta, já deixando para suas considerações finais, é sobre um código sanitário estadual, cuja minuta eu soube que já está no forno aí para ir para a Assembleia. Eu gostaria que você esclarecesse a quem está nos acompanhando os efeitos positivos, o que isso vai mudar para melhor no funcionamento da Gevisa, nos serviços que ela presta a partir desse código. Exato, Cândido. É o seguinte, o Código Sanitário, ele é um mecanismo, certo? Onde ele vai facilitar a vida dos empresários, dos regulados, como nós chamamos, mas também ele não dá um direcionamento para que eu possa dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma. Porque a ação da Gevisa não é punitiva, não. Claro. Nós não temos interesse em orientativa, né? Nós não temos interesse em gerar auto de infração, nós não temos interesse de punir as pessoas. Mas
quando adentramos em um local em que aquilo ali está trazendo prejuízo à saúde humana, Sim. nós temos que intervir. Esse é o papel da Anvisa. E o Código Sanitário, ele nos traz inúmeros artigos, inúmeros parágrafos, Sim. de que ele nos ensina. Na verdade, ele é uma cartilha. Ele vai nos ensinar muito a dizer, eu posso fazer isso ou não posso fazer isso. E todo esse Código Sanitário, ele está no forno, saindo, nós vamos encaminhar ao governador. Sim. O governador vai mandar quem de direito e logo, logo nós vamos ter ele sancionado na Assembleia. Este ano. E com isso, não só o nosso, como nós somos regulador e ajudador dos municípios, nós estamos promovendo, creio que até junho, em todos os municípios, vamos tratar do assunto Código Sanitário. Ótimo. Porque os municípios não têm como cobrar suas taxas, não tem uma legalidade. Ele vai dar uma legalidade, o quanto cobrar e como cobrar essas taxas de habilitação, de licenciamento. Então, esses agentes sanitários dos municípios vão ser treinados como montar o seu código. Sim. E depois pôr em prática. Um dos fatos que, para ser bem rápido, o nosso tempo é curto, hoje os municípios veem infrações e não tem como multar, não tem como penalizar. Né? Por quê? Porque não tem um código sanitário. E nós, a Anvisa, nós vamos estar junto com esses municípios, em parceria com o COSEMES, né, que é o Conselho Municipal de Secretários de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde, né, motivando e ensinando esses municípios como montar o seu código sanitário. Ótimo. Geraldo, você, só finalizando aqui de verdade, você como sanitarista, eu espero, eu assim, tenho incorporado esse otimismo seu, que esse código ele seja realmente aprovado e seja seguido a partir já deste ano, porque até 2033, segundo a nova lei, o marco do saneamento básico, né, os estados e, claro, a Paraíba, têm mais 9 anos à frente para levarem saneamento básico e água potável a 99% da população. E tudo aí está umbilicalmente ligado, está relacionado, né? Nós esperamos que isso venha acontecer. E eu quero aqui agradecer outra vez a você e já convidá-lo para uma próxima oportunidade nós voltarmos a conversar. Obrigado, Cândido. Só dizendo que $1 gasto em vigilância sanitária, sim, você tem um superávit de $36 em vigilância sanitária, em saúde pública. Uma relação custo-benefício dessa, estamos falando de saúde e também de vidas, né? De vidas, exato. Meu caro, obrigado. Muito obrigado. Apertando a sua mão, eu sinto que a Anvisa continua em boas mãos. Obrigado, Cândido. Estamos aqui.